Revisão da vida toda. Ministro Alexandre de Moraes proferiu nova decisão e voltou atrás de novo. Voltou atrás no que já tinha voltado. Pessoal, agora, sinceramente, ninguém está entendendo mais nada. Eu vou mostrar na tela essa decisão de hoje, 20 de maio de 2025. Foi julgado, dia 17/5, mas publicado, ou seja, tornado público, né? Chegou ao conhecimento do público hoje, dia 20/5. Então, a publicação é a data que a decisão efetivamente aparece no site do STF ou de outro órgão, se você estiver em outra instância, tá bom? Pessoal, eu vou trazer já a decisão e a gente vai caminhar juntos para uma conclusão, porque realmente está muito confuso. O Alexandre de Moraes, ele está indo, ele está voltando, ele está ali, ele está aqui. Difícil de entender, pessoal. Mas eu quero que você entenda que este vídeo é informativo, ele não substitui a orientação do seu advogado. Eu não estou vendo o seu processo, pessoal. O seu processo está com o seu advogado, tá? Tem que tomar as medidas aí no seu processo. Eu estou dando aqui um panorama geral da revisão da vida toda, trazendo o lado de quem atua há mais de 13 anos na advocacia, só que eu não estou vendo o seu processo. E essa decisão, ou várias decisões, não substituem e nem anulam o que foi decidido nas ADIs. Então, o que foi decidido nas ADIs, que as ADIs vão prejudicar a revisão da vida toda, até o momento está válido. A gente vai acompanhar também no dia 28 de maio, é claro, para ver até que ponto que as ADIs irão interferir, se vai realmente acabar tudo, se vai continuar, se vai resguardar o direito adquirido, direito de segurança jurídica e tudo mais. Beleza. Tá bom? Eu estou fazendo essa ressalva para você não contar com esse dinheiro, pessoal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem gente já contando com esse dinheiro, já fazendo dívida. Meu Deus, calma. Acalma o seu coração. Vamos vivendo um dia de cada vez. Quando é notícia boa, eu dou notícia boa. Quando é notícia ruim, eu dou notícia ruim. O que importa aqui é a verdade. Combinado assim? Sem falsas esperanças. Com muita fé, esperança e batalha. Isso sim. Mas jamais falsas esperanças. E confia no seu advogado aí. É ele que está cuidando do seu processo. Você contratou ele, não contratou? Então vai para cima dele, liga para ele aí. Ó, reclamação, essa é do Rio Grande do Sul. No entanto, ela poderia ser de qualquer estado, tá? O que importa aqui é que essa pessoa passou pela situação de ter um processo julgado improcedente pelo juiz, e em que pese nós tenhamos a ordem de suspensão nacional dos processos proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Até pouquíssimo tempo atrás, o ministro Alexandre de Moraes sempre defendeu a suspensão dos processos. Depois do dia 10 de abril, ele manteve algumas decisões, mas depois, agora em maio, ele reviu esse posicionamento e julgou improcedente as reclamações dos aposentados, só que aqui ele conheceu da reclamação, ele julgou procedente. Eu espero ter te dado um contexto, mas ninguém está entendendo mais nada. O STF vai para onde, meus amigos? Vai a favor, vai contra? O ministro Alexandre de Moraes, ele está indo, ele está voltando, ele está a favor, ele está contra? Vamos lá, eu vou pular essa parte aqui, é bem o que eu expliquei. Um juiz do Rio Grande do Sul julgou contra, nesse caso aqui já a quarta turma recursal, né, do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem aqui que teria sido violada a ordem de suspensão nacional dos processos, né, porque assim, se está suspenso para o INSS, então tem que estar suspenso para o aposentado também, né? Porque a hora que estava favorável para os aposentados, tudo suspenso, tudo parado, né? Então, assim, vamos lá. Um peso, duas medidas. O INSS opôs embargos de declaração no tema 1102. Está lá pautado para o dia 28/5. E o ministro Alexandre de Moraes, 31/7 de 2023, ele proferiu a suspensão dos processos. Beleza. Tá. Ó, aqui já começa, tá? Aqui terminou as aspas, né? Então tudo que ele fez foi um relatório. Então aqui começa o próprio ministro Alexandre de Moraes falando. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem
proferiu acórdão de mérito em 21/3/2025, julgando improcedente o pedido, então julgando contra o pedido do aposentado, sob os seguintes fundamentos. Isso, a turma recursal do Rio Grande do Sul, tá? Então, eles trouxeram na decisão, né, que inicialmente a corte reconheceu a tese da revisão da vida toda, mas no julgamento da ADI 2110, 2111, 21 de março, o STF decidiu, né, que essa norma seria cogente. Então, julho de 94 em diante seria uma norma cogente para todo mundo. Falou de outras questões, fator previdenciário. Falou. Vamos mais para o que interessa aqui. E diz que, ao contrário do que alega o embargante, isso aqui é a turma recursal do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Ao contrário do que alega o embargante, a tese do tema 1102 foi objeto de deliberação, já foi objeto de julgamento nas ADIs, né? Dizendo que as ADIs, o julgamento delas ocasiona a superação da tese do tema 1102. Nesse cenário, encontra-se assentado que o disposto do artigo 3º, então a regra de transição de julho de 94 em diante, que era para proteger, acaba sendo de natureza cogente, de aplicação obrigatória para todo mundo, esquecendo a outra regra de considerar todas as contribuições. Não merece acolhida, portanto, o pleito de revisão da vida toda para os segurados e, por conseguinte, o recurso não merece provimento. Isso foi... Até aqui, né, terminando em aspas, foi a turma recursal do Rio Grande do Sul, a 4ª turma. E aqui volta o ministro Alexandre de Moraes. Em que pese ainda não tenha ocorrido o julgamento definitivo dos embargos de declaração, tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a Ordem Nacional de Suspensão, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, em julho de 2023, suspendeu os processos até quando? Até julgamento dos embargos do INSS ou decisão posterior dele mesmo revogando. Então, nem teve julgamento dos embargos e nem teve outra decisão do próprio Alexandre de Moraes revogando a suspensão nacional dos processos. Então, por essa razão, ele vinha determinando que os processos... Calma aí, estou espirrando aqui. Eita, quem sabe faz ao vivo. Amém, saúde. Vamos juntos. Ele vinha determinando que os processos continuassem suspensos. Só que verifica-se que o plenário da Corte, em 10 de abril de 2025, então a gente tem um marco temporal, né? Essa data aqui foi a data que o ministro Alexandre de Moraes, me parece, mudou de ideia. Né? Me parece que depois daqui, ou ele jogou a toalha, ou ele mudou de ideia, mas calma lá, vamos entender isso aqui. Porque nesse dia o STF julgou os embargos de declaração da ADI e o STF fez a modulação de efeitos. Teve gente que falou que não teve modulação de efeitos, teve modulação de efeitos, só que uma modulação de efeitos tímida. Não era a que nós esperávamos, porque o STF determinou irrepetibilidade dos valores percebidos, né? Então não precisa devolver os valores pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, então tanto em sentenças como em tutela de evidência, desde que tenham sido prolatadas até 5 de abril de 2024. Só que qual que é o problema? Boa parte desse período, os processos ficaram suspensos por causa da ordem do Alexandre de Moraes, não é? Então, quando é a favor do aposentado, aí os juízes falavam que os processos estavam suspensos, que tinha que esperar o STF. Aí quando é contra o aposentado e a favor do INSS, aí os juízes estão tacando madeira, estão sentenciando, estão descendo a caneta. E eu entendo do julgamento da ADI. Entendo que teve a superação da tese e tudo mais, beleza. Mas mesmo assim, né, eu acredito que, até por segurança jurídica, é de bom tom aguardar encerrar de vez no STF para poder julgar os processos. Além disso, o STF, né, além de falar que quem teve decisão judicial favorável não precisa devolver os valores, reconheceu esse direito, excepcionalmente, né, falou que não precisa
cobrar honorário sucumbencial, custas e perícias. O que é isso aqui? Honorário sucumbencial é o que você vai pagar para o seu advogado? Não. Honorário sucumbencial é o que eles queriam cobrar dos aposentados. Eles queriam que os aposentados pagassem os advogados do INSS. Procurador federal já tem salário de mais de 30 mil reais, meus amigos. E não só isso, eles podem acumular uma participação todo mês, ou uma vez por ano, isso depende de cada tribunal, mas eles recebem também os honorários de sucumbência das ações que eles ganham. Então, eu sei porque eu já passei em concurso de procurador de município, embora, né, passei em alguns concursos, né, até de polícia e tudo, mas não, realmente eu estava focado, sempre estive focado na advocacia. Mas o que eu quero que você entenda? O aposentado entra com um processo para receber o que é seu direito. Muitos entraram depois da decisão do STJ e do STF, e aí ainda teriam que pagar o advogado do INSS. Aí não dá. Então o STF reconheceu que também não precisa pagar o advogado do INSS. E aí o seu advogado é o que você combinou com ele. Aqui, ministro Alexandre de Moraes, em primeira pessoa, destacou as seguintes passagens do voto do Dias Toffoli. Então, o que o Dias Toffoli falou que o Alexandre de Moraes está concordando? Que realmente que não precisa devolver esses valores e, né, fala que isso traz maior segurança jurídica. Para mim, a modulação de efeitos que traria segurança jurídica é garantir o direito de quem já tivesse entrado com a ação até uma determinada data. Mas quem sou eu, né? Teve um outro julgamento do STF que o do STJ, né? Que o STJ decidiu que se você estiver recebendo um benefício a mais, o INSS pode descontar até 30% do seu benefício. Então, por isso que os ministros fizeram essa modulação de efeitos para proteger os segurados, né? Para não ter nenhum desconto. Mal sabiam eles, quando estavam fazendo essa decisão, do escândalo ainda, né? Dos descontos indevidos. Então, como se nota, né, aplicou a modulação de efeitos da decisão. Quem tinha decisão, quem foi o sortudo que teve decisão favorável, não precisa devolver os valores para decisões prolatadas até 5/4/24, mas muita gente não conseguiu essas decisões. Por quê? Porque estava suspenso. Para além disso, creio que o tribunal precisa se atentar para o fato de que a decisão tomada naquelas ações diretas pode provocar outros sérios impactos no orçamento dos segurados e das suas famílias. Então, aqui me vem um parágrafo com muita lucidez do ministro Alexandre de Moraes. Não estou defendendo nem atacando ele. Eu estou dizendo que esse parágrafo é verdade. Para além disso, eu, Alexandre de Moraes, creio que o tribunal precisa se atentar para o fato de que a decisão tomada naquelas ações diretas, então, a decisão tomada nas ADIs, pode provocar sérios impactos nos orçamentos dos segurados e das suas famílias. Então a gente não está só olhando o impacto do governo federal, do INSS. O Alexandre de Moraes, nesse parágrafo, ele colocou o impacto nos orçamentos dos segurados e das suas famílias. Esse orçamento, ninguém quis discutir. O Barroso passou longe, né? Só preocupado com o orçamento federal. Só preocupado com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas e o orçamento dos segurados e das suas famílias? Então, um parágrafo aí com muita lucidez. Só que o Alexandre de Moraes aqui ele continua falando só da modulação de efeitos, para não precisar pagar honorários de sucumbência em favor dos advogados do INSS. Então falou que ele fala novamente aqui, no anexo de riscos fiscais da LDO de 2025,
A estimativa de impacto era de 480 bilhões em 2023. Então, novamente, a LDO em 2025 trouxe de novo os números de 480 bilhões. A AGU falou num custo financeiro de 70 bilhões de reais por ano. Então, qual que é o número verdadeiro? Ou é 480 ou é 70 bilhões, né? E claramente é nenhum dos dois. Porque o estudo já trouxe um número bem menor que isso. Em um cenário mais otimista, isso aqui é a AGU falando, a Advocacia Geral da União. Não confunda com DPU, Defensoria Pública da União, tá bom? A AGU, que defende o INSS, falou, em um cenário mais otimista, de revisão de apenas de metade dos benefícios ativos, o impacto financeiro seria de 35 bilhões de reais por ano. Então, a AGU, ela reconhece que todos os benefícios poderiam ser impactados, ou pelo menos metade. Ai, meu Deus, alguém conta. Eu conto ou vocês contam para a AGU? Pessoal, é desinformação ou é má fé? Fala para mim. A Advocacia Geral da União trazer esses números, falando que metade dos benefícios ativos poderia ser revisado. É desinformação? Eles não têm essa informação ou é má fé? Quero saber a sua opinião, porque, cara, como é que eles trazem isso de novo no processo? Aí continua Alexandre de Moraes. Essas estimativas que se conectavam com a procedência das ações que buscam a revisão da vida toda levam a crer que também poderão ser de grande vulto os valores de honorários sucumbenciais, né, os honorários do advogado do INSS. Então, ao meu ver, razões de segurança jurídica, né, indicam essa modulação de efeitos, mas modulação de efeitos só... Viram? Ele citou 3 ou 4 vezes, só a questão de não precisar devolver os valores e não precisar pagar os honorários do advogado do INSS, só isso. E aqui vem final da decisão. Embora não seja objeto do pedido formulado na presente reclamação, entendo necessário e prudente que se determine de ofício que os juízos de origem adequem os julgados reclamados ao que foi decidido pelo plenário desta Corte. Então, diante do exposto do regimento interno do STF, conheço da reclamação. Porque a última decisão, em maio, ele nem conhecia da reclamação, só negava. Aqui não, é que ele está conhecendo a reclamação para determinar que o juízo de origem proceda à adequação do julgado. Mas aí, de novo, ele traz só a modulação de efeitos que o STF já fez. Não precisar devolver valores para quem tinha o sortudo que teve decisão judicial. Sortudo porque vários outros aposentados não passaram pela mesma sorte. Isso que eu estou dizendo. Não tem nada de errado você ter conseguido uma decisão judicial, pelo contrário, né? Parabéns. O problema foi aquele aposentado cujo processo caiu na vara de um juiz que não julgou o processo dele, entenderam? Por isso que a gente quer uma resposta para todo mundo. A gente quer que todos tenham esse direito também de receber. Ou pelo menos quem entrou com a ação, né? E também não precisar pagar o honorário de sucumbência. Então, 17 de maio, Alexandre de Moraes, publicado dia 20 de maio de 2025. Então, aqui ele conheceu da reclamação, só que ele só mandou o juiz, ou o juiz de origem, cumprir com o que o STF decidiu no dia 10 de abril. Então, por isso que boa parte das esperanças dos advogados estavam no julgamento dia 10 de abril. Porque a gente viu, né? O quanto que isso influenciou até mesmo o ministro Alexandre de Moraes. Então, não sei, me parece que não sobrou muito para ser discutido no dia 28, né? Só que
Eu acredito que o Alexandre de Moraes já teria, se ele fosse decretar o fim da revisão da vida toda, ele já teria tirado a suspensão dos processos, mas ainda não tirou. Dia 20 de maio de 2025, ele ainda não tirou. Então, ele se deu por vencido, pessoal? Será que a esperança dele também estava depositada no dia 10 de abril? Ou resta alguma coisa para o dia 28 do 5? Ou tem algo que nós ainda não conseguimos observar? Pode ter. Eu estou aqui debatendo com vocês, porque realmente é um vai e vem que ninguém está entendendo mais nada, né? Mas parece que sobrou pouca coisa para o dia 28. E não é questão de ser pessimista, não. Até porque eu vou continuar brigando na via legislativa. Essa briga não acabou aqui. Se não for no tema 1102, vai ser de outro jeito. E na via legislativa, mesmo quem não entrou com processo vai poder receber os seus direitos. Pelo menos o reajuste. Eu vou continuar essa briga, filho. E se você estiver comigo, eu tô com vocês. Se vocês falarem, professor Nakamura, já deu, vamos deixar quieto. Eu deixo quieto, vou fazer outras coisas. Tem um escritório, um dos maiores do país para cuidar. Graças a Deus. A gente tem tanto cliente que a gente tem que cuidar dos processos dos clientes. Eu tenho me dedicado a essa causa para todos os aposentados pensionistas. Se vocês quiserem continuar, vai ser uma honra poder lutar essa batalha ao seu lado. Mas vocês que mandam. Se vocês falarem, eu tô junto. Entrando lá no Congresso Nacional, tentando outros meios, ação pública, ação civil pública, ação popular, colocando tudo isso que aconteceu lá para os deputados e senadores. O que vocês falarem, eu tô junto. Desde que seja dentro da lei, eu tô junto. Deus te abençoe grandemente, pessoal. Se não for no tema 1102, a gente vai buscar outros meios. E muita gente está comentando, pediram para eu ler o comentário. Sem revisão da vida toda, sem voto no PT. Muita gente pediu para eu comentar isso aqui. E tem outras pessoas já comentando. Sem revisão da vida toda, sem voto nem para o PL, nem para o PT. Porque também Bolsonaro colocou Nunes Marques, que fez o voto de divergência, que pediu destaque, faltando 15 minutos para o final do julgamento, da vitória dos aposentados. Então, a gente também não pode ser massa de manobra. Ninguém aqui é bobo. Os aposentados merecem os seus direitos. Deus te abençoe e até a próxima.